Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, reunidos em teu santo nome por tua santa misericórdia, invocamos, Senhor, a tua santa presença em nossa alma, em nosso espírito, a tua luz celestial para nortear nossos pensamentos, dissipando, Senhor, os conflitos, as ilusões e as perturbações mentais, tanto aquelas nascidas no âmago de nosso ser, como aquelas influenciadas por mentes em desalinhos. Rogamos, Senhor, que pacifique nosso coração, que possa, se for de tua santa vontade, dissipar as trevas, as angústias dos sentimentos e dar-nos, Senhor, um momento de paz, um momento de reflexão. Por misericórdia, Senhor, enquanto estivermos neste templo de luz, abrandai as memórias emocionais que tanto, Senhor, leva-nos a padecimentos e decisões errôneas. E tendo estes lampejos de verdade e realidade, sairemos daqui, Senhor, muito melhor do que quando entramos. Pois assim, Senhor, teremos as condições de interpretar nossos errôneos pensamentos e sentimentos e ter força para transformá-los através do amor e do perdão, fazendo assim a esperança vibrar com intensidade em nosso coração. Abençoai esta casa que nos acolhe, Senhor. Iluminai encarnados e desencarnados que aqui aportam em busca do conforto da tua misericórdia. Que de onde vierem e como vieram, possam encontrar e receber a tua paz. Abençoai os trabalhadores que são aprendizes de servos dos teus servos. Iluminai, Senhor, que possam refletir a tua santa imagem, fazendo assim a tua vontade. Estendei aos lares, famílias, familiares, as bênçãos sagradas do teu amor. E em cada lar, em cada família, em cada familiar. E também aqueles que se transformam em algozes, inimigos ou perseguidores, possam receber a doce energia do teu amor. Abençoe o alimento que queremos tomar e servir, e que este alimento, amado Cristo, transforme também em medicamento. Assim possa saciar as forças físicas e alimentar o corpo espiritual. Abençoai todos aqueles que de alguma forma participaram para que este alimento chegasse às nossas mãos. Abençoai, Jesus, este caderno de prece, todos os nomes que aqui se encontram. Aonde estiverem, receba a visita de um anjo amigo, fortalecendo-os a buscar os teus caminhos na religião que acreditarem, mas naquela que professar as tuas verdades de amor e vida eterna. Pedimos-te, amado Jesus, estenda tuas mãos abençoadas e iluminadas sobre estes recipientes com água, e derramando a energia sagrada do teu amor na individualidade de cada ser e na necessidade de cada irmão, transformando assim em medicamento. Remédio que cura as dores e as feridas do corpo. E, acima de tudo, remédio que possam curar e sanar as enfermidades espirituais, transformando-se em águas fluidificadas. Remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Estendei tuas bênçãos, Senhor,
à colônia Santa Marta, aos hospitais, creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios, e onde houver um gemido, a dor, a escuridão, o mal, o erro, lá esteja a tua presença de amor e vida eterna. Ilumine nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos e todos que professarem cultos e credos diferentes e diversos do nosso. Que um dia possamos compreender que ele não seja tão distante, que somos todos irmãos em Cristo Jesus. E sobre a prática da caridade, possamos unir na fraternidade universal do amor, caminhando assim para a grandiosa regeneração planetária, regenerando-nos individualmente e intimamente. Rogamos pelo nosso país querido, esta pátria do Evangelho, coração do mundo, que o anjo Ismael, protetor espiritual desta grandiosa nação, possa abrir as asas de proteção, afugentando as guerras, o mal e também os maus governantes, Senhor, e assim dando coragem e força para os homens honrados, éticos e decentes conduzir essa nação, cumprindo assim a missão do Evangelho que foi nos destinada, Senhor, pelo teu coração bondoso. Estendei sobre toda a humanidade esta abençoada energia de luz e toque os corações de todos, para que não derrame uma gota de um sangue de outro irmão. Assim, Cristo Jesus, rogamos tuas bênçãos. Seja sobre nós o teu amor, hoje e sempre, e que assim seja. Boa noite, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor, Centro Espírita, Recanto da Paz. E temos como única finalidade evangelizar, libertar as consciências e as almas. Caminhamos para grandes tragédias. Eu não quero aqui ser pessimista e nem pregar o Apocalipse, não. Mas não precisamos nem ser videntes para compreender que isso já está sendo traçado na vida da humanidade. Assim que iniciou-se a pandemia do Covid, nos começos de 2020, nós, desta casa espírita, por um mês nós obedecemos às leis sanitárias e às determinações das autoridades. Por um mês. Mas eu fiquei envergonhado, porque eu não estava obedecendo àquele que eu escolhi como mestre, aquele que eu sigo as pegadas e aquele que é o meu pastor, porque eu sou uma ovelha. E eu fiquei envergonhado. Eu tinha pedido aos meus queridos filhos espirituais que até não me beijasse na face. Não por medo de ser contaminado, porque isso eu não tenho, nunca tive. Já frequentei Colônia Santa Marta, já frequentei o condomínio Solidariedade, já frequentei casas que todos eram aidéticos e tinham enfermidades terríveis e contagiosas, e abracei a todos em contato pessoal e corporal. Não é de hoje, é de 25 anos atrás. Então, não era porque eu temia ser contaminado com Covid, mas eu temia pelos meus companheiros, amigos, irmãos, que um me beijaria, o outro beijaria. E depois de 30 dias, depois de noites sem dormir, eu, orando aos céus, disse: eu estou obedecendo a quem? Que vergonha! Há uma lei momentânea, passageira, que uma pessoa dentro de gabinetes, cercado por ar-condicionados e cercado por dezenas, centenas e milhares de segurança, não sabe o que é nem um vento
do norte só sabe através de livros, não sente na pele, não tem nas mãos nenhum calo. Falei, quem quiser pode me abraçar e me beijar, porque eu estou morto em vida se ninguém me abraçar. Eu não quero estar morto em vida. E decidi também, já havia decidido que nossa casa não fecharia. E ela aumentaria os trabalhos para socorrer aqueles que acreditassem que Cristo é um médico e a fé é o remédio. Sem desprezar a medicina, nossos irmãos da área da saúde e nem os laboratórios. Todos eles são válidos, mas eles só vão até determinado momento que faz a sua interferência até determinada situação. Mas a de Cristo é indeterminada. A de Cristo não tem nenhum fim. Ela é ilimitada. Por que estou falando isso? Porque na mesma época eu disse, nós temos que nos preparar. Porque a religiosidade esfriará, as religiões entrarão em colapso, o processo de loucuras vão aumentar, os desequilíbrios emocionais e psíquicos avolumarão, os processos de ansiedade ficarão incontroláveis e os ditos cristãos, os mensageiros de Jesus diminuirão. Isso lá nos tempos idos de 2020. Passaram-se 3 anos e pouco, 4 anos agora, né? E estamos vendo que tudo que foi dito está acontecendo. Nosso país é o campeão de medicamentos tarjas pretas e de ansiedades. Nosso país é campeão nos processos de desequilíbrios emocionais e psíquicos, chegando ao volume de mais ou menos 63% a 65% da população. Compreende isso? E que não está perdoando ninguém. É desde criança ao idoso, tomando remédios controlados e tarjas pretas. Ah, mas isso foi previsível, sim, previsível. Então, não estou fazendo nenhuma previsão apocalíptica de que a coisa vai piorar. Mas piorar para quem não acordar. Existe uma frase de Jesus que ela é extraordinária para o momento. Todos os momentos ela funcionou, mas para agora, muito mais. Por que para agora muito mais? Porque não tem nenhum avatar na face da Terra. Não tem. Você conhece algum missionário de Cristo na Terra? Você conhece alguma pessoa que, através de uma palestra, cura câncer? Você conhece na face da Terra? Não essas mentiras que nós estamos falando teatrais aí de igrejas mentirosas, não. Me perdoe. Estou falando, conhece? Eu não conheço. E nem conheço quem conhece. Por quê? Porque foi feito um preparo para chegar a este momento de que a cada um as suas obras. E se não existe mais nenhum Messias na face da terra, precisa-se de nós querermos nos melhorarmos e curarmos. Como? Buscando o conhecimento que foi dado no passado. Houveram milagres. Você, em algum momento, você lembra de algum milagre, de algum desses avatares que desceram à face da terra? Dificilmente nós vemos os milagres de Jesus Cristo. Os milagres de João Batista, São Francisco, Antônio de Pádua, antigo Antônio de Lisboa, que nós conhecemos como Santo Antônio. Todo mundo conhece Santo Antônio, principalmente quem quer casar. Não é? Não sabe nem quem ele foi.
Nem como que ele chegou a ser Santo Antônio, não é? Por quê? Porque isso não interessa mais. Interessa uma obediência cega de religiões interesseiras e comerciais. Me perdoe, eu não estou falando mal de igreja, de religião, de fé de ninguém. Nós estamos aqui explanando para compreender a lição do Evangelho de Jesus e a nossa vida. Porque todos estes milagres que antecederam vieram preparar o espiritismo cristão. Antônio de Pádua é um frei católico, compreende? Então nós não temos nenhuma rejeição com outras religiões, nós abraçamos o catolicismo na pureza que ele tem. São poucas, mas tem. São poucos aqueles que tiveram pureza doutrinária. Quem achar que estou falando mal da Igreja Católica é só ler a história, não é? Você sabia que a língua de Santo Antônio, Antônio de Pádua, até hoje está intacta? Você sabia disso? Sem nenhum remédio, sem nenhum medicamento, sem nenhuma química. Você sabia disso? Tem 800 anos, porque foi em 1236 que ele morreu, ou 35 ou 36, não estou me recordando. Então nós estamos em 2024. 800 anos, chegando a 800 anos, a língua dele está intacta. Só a língua. Por quê? Porque ele foi um santo da palavra. Transmutou energia quintessenciada para a língua, mostrando ali que a língua era o dom de Deus em Antônio, né, de Pádua, né? Vou chamar ele de Frei Antônio, porque ele não gostava, nem chamava, nunca ele quis ser santo. Morreu aos 35 anos de idade. 36 anos de idade. Está compreendendo isso? Mas nós não sabemos disso. Por quê? Porque não é interessante. Porque senão vai falar o que ele falou. E quando falar o que ele falou, vai estar contrário a algumas determinações dos religiosos da atualidade. Porque os religiosos, as grande parte dos religiosos da atualidade, querem o poder para o seu templo. Investindo o poder no líder religioso do templo. E esquecendo de Jesus Cristo. Não é? Compreende? Líderes religiosos abençoando bombas, abençoando armas para ser jogado em outro país. São esses os líderes religiosos da atualidade. Foi assim que Cristo ensinou? Não. Então estamos perdidos. E como não existe mais nenhum avatar missionário de Cristo na Terra, quem é que vai nos curar? A medicina? Não, a medicina, ela ameniza a dor e o sofrimento, mas ela não cura. Medicamentos? Medicamentos nenhum cura. Medicamentos induz o nosso corpo a ser curado. Medicamento não cura. Certa feita chegou uma mulher aqui que tinha feito 17 cirurgias para retirada de nódulos cancerígenos. Eu perguntei para ela, mas isso não está querendo te dizer nada, não? Isso não está falando que você tem que fazer uma guinada na sua vida, em seus hábitos, em sua expressão de religiosidade, não? E ela falou assim, tem mais 8 nódulos. Só que eu estou com medo de fazer. 17 mais 8, 25 cirurgias para retirar de nódulo do corpo. Mas não pensou que teria que fazer um renascimento na sua condição de religiosidade. Não de fé e nem de religião, mas na forma que está se portando no mundo, na forma que está portando no mundo íntimo, na forma que está se portando diante de Deus, diante de Cristo, e diante do próximo e diante de si mesmo. Essa é a grande problemática da humanidade. Nós estamos fingindo
que somos religiosos. E estamos caindo. Estamos por caminhos tortuosos de pensamentos e sentimentos. E como não tem mais nenhum milagre na face da terra, quem que tem que fazer o milagre? Somos nós mesmos. O milagre da transformação de hábitos, pensamentos e sentimentos. A fé do justo é alimento para a sua alma. É a frase de Jesus Cristo. Se nós não portarmos através da fé, nós não teremos alimento. E se nós não alimentarmos, adoecemos. É o que está acontecendo com a humanidade. Existe uma frase que a humanidade agora abraçou como a moda. Eu tenho o direito de ser feliz. Né? Buscar a felicidade. Todos nós temos o direito de ser feliz. Mas o que é ser feliz? E, através dessa mensagem, que ela é trabalhada pelos meios de comunicações e informações, aí coloca, você tem direito à felicidade bebendo Aldoate, uma marca de uísque. Você tem direito à felicidade bebendo um carotinho de pinga. Você tem direito à felicidade a comer picanha. Nós temos o direito à felicidade de fazer uma viagem, ficar 10 dias à beira do mar. Nada disso é felicidade. Isso é prazer. Eu tenho direito de relaxar. Eu tenho direito de ir para o shopping, gastar. Eu tenho direito de comprar um carro novo, nem que seja em 80 meses. Eu tenho direito. Escravo da felicidade. A porta larga da perdição. Aqui na terra não é um paraíso. Aqui é um vale de dor e de lágrimas. Podemos ter momentos felizes quando buscamos almas afins em Cristo Jesus. E nós confundimos almas afins, né? Porque nós queremos almas afins conosco mesmo. Almas afins conosco mesmo. Só que estas almas afins que nós procuramos, elas também estão procurando almas afins delas mesmas. Aí cria-se um abismo que se chama egoísmo. As duas partes se agradam enquanto não comerem aquele saquinho de sal desse tamanhozinho, com 5 gramas. Não pode nem falar aquilo de sal mais, porque não dá prazo mais de comer, né? Então, aí começa o ego a transportar-se para fora e começa um ser o vampiro do outro, o sanguessuga, sugando todo o que é do outro até ele não ter mais do que sugar do próximo. Compreende isso? Almas afins em Cristo Jesus. Almas afins para a felicidade da eternidade. Não é almas afins na cama, no quesito pele, no quesito financeiro, no quesito beleza, no quesito harmonias passageiras da matéria, né? No quesito, parceiro, vou jogar sinuca, né? Vou beber cachaça, fazer um churrasco. Não é isso não. Aí há esse grande conflito, essa grande ilusão. E o grande problema, as dificuldades de se relacionar com o próximo, a não ser nos momentos de prazeres. Só no prazer. Porque o restante já não consegue mais dialogar. Após Jesus. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão, Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. Está lá em São Lucas, no capítulo 23. Veja só. A multidão que rodeava o mestre no dia supremo era enorme. Achavam-se ali os gozadores impetinentes do mundo, os campeões da usura, os ridicularizadores, os ignorantes, os espíritos fracos, que reconheciam a superioridade do Cristo
e temiam renunciar às suas próprias convicções. Os amigos vacilantes do Evangelho, as testemunhas acovardadas, os beneficiados pelo divino médico, que se ocultavam medrosos com receio de sacrifícios. Mas um estrangeiro, estado pelo povo, aceitou o madeiro, embora constrangidamente, e seguiu carregando-o após Jesus. A lição, entretanto, seria legada aos séculos do futuro. O mundo ainda é uma Jerusalém enorme, congregando criaturas dos mais variados matizes. Mas, se te aproximas do Evangelho com sinceridade e fervor, colocam-te a cruz sobre o coração. Vou fazer uma pequena interrupção nessa leitura para que nós possamos compreender o sentido dessa grandiosa lição nos dias atuais. Nós, como não temos mais avatares, nós temos que nos aproximar do Evangelho de Jesus por força da dor que nos impele na alma. Nenhum de nós busca, se tem algum aqui, me fala, busca o Evangelho de Jesus porque está rico, bonito, novo e tem um relacionamento conjugal feliz. Não é? Não é. Então o Evangelho nós buscamos pela dor. E já nasce em nosso coração a necessidade impositiva da transformação. E ela tem que ser perseverada. Porque ao nosso redor existe uma multidão, assim como naquela época, de espíritos interesseiros, zombadores, mentirosos, embusteiros, maldosos e tudo mais. Quando dá uma leve pincelada na vida de Frei Antônio de Pádua, o nosso Santo Antônio da Igreja Católica, Santo Casamenteiro, ele era um padre em Portugal. E um dia ele está vendo um cortejo chegar, e aquele cortejo trazia os restos mortais que sobrou de 5 franciscanos. Isso era na era de Francisco de Assis, ali pelo ano de 1220, 25. E quando o padre Antônio de Lisboa ficou sabendo por quê, ele ficou envergonhado da sua condição de padre, porque ele ficou sabendo que aqueles homens humildes, que tinham deixado como herança apenas uma veste maltrapilha amarronzada, que era feito de sacos de transportes de alimento da época, amarrada com uma corda e descalços, e tinham apenas pequenos rascunhos do Evangelho de Jesus. Mas eles tinham ido pregar e viver a vida de Cristo em Marrocos. E não aceitaram. Mataram, cortaram suas cabeças e esquartejaram aqueles 5 franciscanos. O padre ficou extremamente envergonhado da sua fé e foi imediatamente para a Itália conhecer Francisco de Assis. E lá adentrou-se na ordem dos irmãos menores e pobrezinhos de Jesus Cristo, os franciscanos, e passou a divulgar o Evangelho de Jesus. Homem eloquente, que tinha na fala um poder descomunal, e saiu a pregar, fazendo milagres em suas pregações. Francisco de Assis ficou tão encantado que deu a ele o título de Frei Antônio de Pádua. E deu a ele, em Pádua, a cidade onde foi dado o nome, um ministério para que ele pudesse ser um instrumento da ordem, representando Francisco de Assis e Jesus Cristo. E ele saiu a pregar. Em suas pregações fizeram muitos milagres. Vou contar um para que nós entendamos aqueles que buscam a fé e aqueles que buscam a sua transformação na religiosidade.
Então, certo dia, Antônio de Pádua foi pregar numa cidade, e a igreja não cabia a quantidade, que eram vários milhares de pessoas que vinham de todos os lados e outros países para escutar a sua pregação. Porque a fama dele, assim como de Assis, corria que em cada pregação acontecia milagres. E todo mundo corria lá. Era coxos, mudos, cegos, paralíticos, leprosos e assim uma infinidade de problemas. E 2 confrades franciscanos resolveram fazer um suspenso, um tablado, um altar suspenso de tábuas. Ficaram as escoras e amarraram tábuas para que Antônio de Pádua subisse e podia ver todo mundo, onde ele poderia ver todo mundo e todo mundo ver ele, em campo aberto. Assim fizeram. Da noite para o dia eles construíram, tudo era muito simples, amarrado com cordas de cálamos, e no outro dia de manhã, quando a multidão já estava na quantidade de incontável, mas era dezenas de milhares, Antônio de Pádua chegou. Mas, em contrapartida, havia 2 companheiros zombeteiros que haviam combinado entre si para envergonhar Antônio de Pádua. Eles eram, me perdoe, também do clero, só que não eram franciscanos, era da Igreja Católica. Francisco de Assis é uma denominação da Igreja Católica. Assim ele quis, mas era à parte, porque pregava-se a pobreza absoluta, e os templos deles eram em choupanas, feitas pelas próprias mãos, ou debaixo de árvores, ou em cima de pedras, assim como Jesus Cristo fez. Eles seguiam a filosofia de Cristo à risca. Então, aqueles 2 haviam combinado que iriam fazer uma vexação naquele que eles tinham ali inveja e ciúmes, porque Antônio de Pádua sobressaía onde ele ia. E eles decidiram ficar um de cada lado daquele altar e, em determinado momento da pregação, cortar as cordas que sustentavam as tábuas onde estava Antônio de Pádua. E assim fizeram. Antônio de Pádua, eles ficaram um de cada lado. Antônio de Pádua começou a pegar o Evangelho de Jesus Cristo, e enquanto ele pregava, uma multidão, cada hora um ia sendo curado. A lepra, um paralítico, jogava a muleta fora, o outro ali, sarava, o outro e começava a enxergar, o outro a escutar. Então, assim, foi alastrando os milagres. E um olhou o outro, todo mundo em silêncio, um olhou por outro, os 2 espíritos zombeteiros e maldosos, ciumentos, mesmo que estavam junto da ordem, mesmo que estavam ali, dentro, professando a fé, vestidos com as túnicas da religião, mas não da religiosidade, só a religião da matéria, mas não a religiosidade de Cristo. E eles combinaram, olhou um para o outro e cortaram as cordas. Assim que eles cortaram as cordas, as tábuas e as madeiras que as seguraram caíram por terra. A multidão levantou-se, aqueles que conseguiam levantar, ficaram em alvoroço, e alguns franciscanos correram para aquele monte de tábua para ver se Antônio de Pádua estava machucado. Mas quando eles aproximaram, a poeira baixou, eles ficaram encantados. Antônio de Pádua estava em pé no mesmo lugar do altar, onde tinha tábua, mas não tinha mais nada debaixo dele. Ele pairava ali no ar, fazendo o milagre da levitação, contrário às leis da gravidade e da incredulidade daqueles que não têm fé. Muitos hoje não acreditam nisso. Mas isso é real. E continuou ali mais 2 horas em pregação, enquanto tinha um gemido, ele continuou a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Só silenciou 2 horas depois daquele incidente provocado, quando não tinha mais nenhum gemido e quando não tinha mais nenhum enfermo sem ser curado. Assim ele desceu ao chão, levitando-se calmamente,
Passou por todo o povo, abençoando, e foi embora. Passados-se 2 dias, aqueles 2 nefastos ditos religiosos procuraram-no e confessaram o crime. Ele olhou e disse: eu os perdoo, vá e não tornes mais a pecar. Isto era o Santo Antônio. Então, quando nós buscamos o Evangelho de Jesus Cristo, acredite você, centenas de situações aparecerão nos teus caminhos para desviar do curso que o Evangelho tem traçado para entrar em seu coração. Daí em diante serás compelido às maiores demonstrações de renúncia. Raros te observarão o cansaço e a angústia. E não obstante a tua condição de servidor, com os mesmos problemas dos outros, exigir-te-ão espetáculos de humildade e resistência, heroísmo e lealdade ao bem. É isso aqueles que têm que se fortalecer. Porque estes serão alimentados pela fé. São os justos. Compreende? Está compreendendo isso? Porque aquele que não assim proceder, ele vai cair nas armadilhas da dor e do sofrimento. Psíquico, sentimental, físico e espiritual. E medicamentos são paliativos. Por momentos. Sofre e trabalha de olhos voltados para a divina luz. Sofra as condições das intemperanças e trabalhe com os olhos voltados no objetivo que você tem de conquistar o Deus dentro de sua alma, a paz interior, o equilíbrio interior, a felicidade interior. Está compreendendo isso? O mundo não vai te dar a felicidade, acredite. A felicidade e a paz estará dentro da alma do justo, porque ela é o alimento da alma, a fé é o alimento da alma. Está compreendendo isso? É a palavra de Jesus Cristo. Não penses que vai encontrar milagre em qualquer templo religioso do planeta Terra, porque não vai. Não é mais momentos de milagres. Agora é o momento da conquista por si próprio. Do alto descerão para o teu espírito torrentes invisíveis das fontes celestes, e vencerás valorosamente. Aqueles que procedem com justiça e amor no bem, torrentes de energias do alto descerão sobre si mesmo. E vai vencer. Mas não sem dificuldade. Havia em um mosteiro um jovem aprendiz do Evangelho. Isso parece muito com as coisas de hoje. E estudioso, mas estava perturbado. Um dia ele procurou seu mestre e disse: mestre, gostaria de fazer-te um pedido. O mestre disse: fala, diga, meu discípulo. Ele disse: eu gostaria que o senhor me liberasse para ir buscar outro mosteiro. E o mestre disse: por quê? Ele: é porque eu não estou satisfeito com as condições vividas neste mosteiro. O mestre disse: mas por quê? É porque existem muitas conversas, falatórios, fuxicos, invejas, ciúmes, falam de coisas materiais, de política, ao invés de falar das mensagens de Jesus, ao invés de meditarmos, trabalhar, ficam fuxicando um do outro, falando mal um do outro, fala mal do Senhor. Até me coloquei na condição dele. E então eu quero buscar um mosteiro mais harmônico, mais equilibrado. O mestre olhou para ele e disse: olha, não só te falarei qual mosteiro, mas como também te liberarei e te indicarei para o mestre do outro mosteiro. E o discípulo ficou alegre e disse: mesmo, ele mesmo.
Posso ir? Ele falou, pode. Mas antes eu gostaria de pedir um favor. E aquele discípulo olhou e falou assim, mas claro, mestre, o que eu posso fazer por senhor? O mestre pegou uma colher, encheu-a de água e disse, pegue esta colher com esta água e caminhe ao redor de todo o mosteiro, sem derrubar uma gota de água sequer. E se conseguires, chegue e retorne a mim. Se nada derramou, eu te indicarei o mosteiro, mostrarei e aconselharei o mestre de lá a te receber. Um mosteiro muito melhor, mais equilibrado, mais estruturado do que este que nós aqui estamos. Aquele discípulo ficou extremamente feliz. E ele pegou aquela colher com toda a atenção, colocou nela todo o cuidado e colocou ali todas as percepções de sua alma e saiu andando vagarosamente, prestando atenção na colher e na água. Gastou-se algumas horas para fazer o percurso ao redor de todo o mosteiro. E chegou ao mestre todo radiante e disse, mestre, mestre, cumpri o seu pedido. Aqui estou, a colher e a água. Nenhuma gota derramou. O mestre pegou a colher e disse, parabéns, vou te indicar. Mas antes eu gostaria de te perguntar, você levou a tarde inteira para fazer esse percurso? Foi, mestre. E todo o percurso que você fez foi dentro do mosteiro? Foi, mestre. Você escutou conversas de política? Não, mestre. Zombarias? Não. Ciúmes? Não. Falatórios? Não. Melindres? Não. Conversas fiadas? Não. Você escutou alguma coisa negativa? Não. Por que você não escutou? O discípulo disse, porque a minha atenção estava toda na colher com água. Ele disse, você quer ir para outro mosteiro? Ele disse, não, não preciso, vou trabalhar. Assim somos nós, cristãos, no mundo. Você está vendo muita maldade? Está participando de muito fuxico, ciúme, melindres? Por quê? Porque sua percepção está ligada e focada nisso. Se você focar em Cristo, o que você vai escutar? O que você vai receber? Suas mãos estiveram ocupadas nas lides diárias, seja naquelas que você é remunerado, seja nos teus descansos, quando você acessa as redes sociais, seja nos momentos que você busque uma religião. Em que você está focado? Naquilo que está focado, é aquilo que você vai receber e vai ter as percepções. Nenhum lugar na face da terra está isento de maldade, porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Somos nós que temos que escolher o foco das coisas que queremos para nossas vidas. Ele diz, do alto descerão para o teu espírito as torrentes invisíveis das fontes celestes e vencerás valorosamente. Se assim nós buscarmos as fontes invisíveis dos anjos de Jesus Cristo dentro de nós, porque não tem mais nenhum avatar milagroso, não tem nenhum Santo Antônio, apesar que nós possamos invocá-lo. E as torrentes energéticas de Santo Antônio derramarão sobre aquele que o invoca com sinceridade, amor e bondade. Nós estamos, me perdoem, vendo que as reuniões evangélicas de todas as lides religiosas são pautadas em vendas, em shows, até em casas noturnas. Vão fazer shows religiosos. Nós vamos vendo
casas religiosas fazendo festas, quermesses e vendendo cervejas e cachaças e carne assada, a título de conquistar dinheiro, proventos para sustentar a caridade. Me pergunto, não pergunto a você, eu pergunto a mim, que caridade é essa? Que eu dou veneno, vendo veneno para arrecadar o dinheiro para ajudar um que está sofrendo do próprio veneno. E eu vendi. Como funciona isso? Foi Cristo que ensinou isso? Não. Então nós precisamos parar, fazer uma reflexão muito grandiosa em nossas vidas. O mundo está vivendo uma ilusão, nosso país está vivendo um ataque mortal das trevas. Acessando hoje meu celular, eu vi algumas pequenas mensagens naquilo que se chama TikTok. Israel. O Muro das Lamentações. Eu adoro Israel. Pela sua história. Lá está o berço de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá está o sepulcro de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá está a história religiosa de toda a humanidade, nascida em Moisés, no Egito, e culminando-se em Israel. Lá está a história de toda a humanidade. Então, com toda certeza, eu já participei de algum momento, e algum tempo dessa história, numa encarnação passada. Mas vi o grandioso Muro das Lamentações, repletos de pessoas em suas devoções religiosas, homens e mulheres com uma metralhadora de lado. Foi tudo que Jesus ensinou? Com metralhadoras, com fuzis. No Templo Santo, milenar. Então é de muita reflexão. Por enquanto, a cruz ainda é o sinal dos aprendizes fiéis. Não adianta nós fugirmos da cruz. A cruz é o símbolo do autossacrifício para encontrar o renascimento. Assim foi o exemplo de Jesus. Se você não despir-se das ilusões e vergar o silício da cruz em teu coração, não há modificação em sua vida. Vai haver paliativos. Mas chegará um momento que a dor e o sofrimento se avolumarão em sua alma, onde não existe medicamento. Se não tens contigo as marcas do testemunho pela responsabilidade, pelo trabalho, pelo sacrifício ou pelo aprimoramento íntimo, é possível que ames profundamente o Mestre, mas é quase certo que ainda não te colocastes junto dele na jornada redentora. Se nós não aprendermos a sacrificar nossas ilusões, nós conhecemos o Mestre, mas nós não estamos com o Mestre, e nem ele estará conosco. Compreende isso? E se nós não estivermos com o Mestre e ele não estiver conosco, nós não temos alimento para a alma. Aí sim será necessário remédio controlado, tarja preta, quetiapina e todos os diazepams e rivotril e assim por diante de todos os medicamentos aí, tarjas pretas possíveis. E se fizermos a fuga para o processo do trabalho, do ganhar dinheiro, do prazer, isso tudo terá limite, porque a estrada é curta. Porque a porta larga leva para a perdição. Compreende isso? Abençoemos, pois, a nossa cruz e sigamos-lo destemerosos, buscando a vitória do amor e a ressurreição eterna. Vamos ler essa frase de novo? Olha que lindo. Abençoamos, pois, a nossa cruz.
Olhe para aquilo que está fazendo você sofrer. Ame aquele problema, porque é ele que está te salvando. Mas mude as causas que te levaram àquele sofrimento. Modifique as causas. Ame o efeito. Ame o efeito. Mas não aceite a causa que te levou àquele efeito. Trabalhe na causa. Eu quero um exemplo muito simples. Eu quero ficar curado de um efizema pulmonar, ficar curado de um problema respiratório, mas continua fumando. Quer ficar livre do efeito, mas não quer erradicar a causa. Compreende aí? Está entendendo aí? Ame o efeito, é isso que está dizendo. Abençoemos, pois, a nossa cruz e sigamos-lo, siga Jesus, destemeroso, buscando a vitória do amor, para que nós possamos ressuscitar para a vida eterna, ou salvar-nos de todas as trevas que levam-nos ao martírio da dor e do sofrimento. Acreditem, isso é função pessoal. Os templos vão nos ajudar. A doutrina espírita é uma doutrina consoladora. Vieram os avatares para fazer alguns milagres e curas. Zé Rigó, Peixotinho, Francisco de Assis, Chico Xavier, né? Damo, Jerônimo Candim, e assim por diante alguns. Fizeram ali grandes curas e transformações espirituais. Nossa casa já fez muitas curas espirituais, carnais, de cânceres e tantas outras situações. Mas isso não é o importante. Porque o Espiritismo veio para evangelizar. Fazer que nós possamos tratar a causa da enfermidade em nós. E encontrar em Cristo o médico e o remédio na transformação de nossas condutas, sentimentos e pensamentos. Amém? Alguém quer dizer algo? Falar algo? Perguntar algo? E a cada dia, as casas sérias diminuirão os frequentadores e as casas que são tidas como religiões comerciais vão vender cada vez mais. Quer ver? Ande e vê o tanto de placa de vendas que tem em igrejas. Não está acreditando? Duvidas? Basta dar uma olhada, preste atenção. Em todo o templo, durante o passar que está fechado, você vai ver muitos templos com a plaquinha de vendas. Tem curiosidade? Vai lá no LX, pesquisa lá, templos religiosos à venda. Vai lá, igrejas à venda. Por quê? Por quê? Porque não construíram o templo do bem, do amor e da caridade. Construíram o templo da vaidade. O templo da vaidade, ele tem que ser financiado. Entende isso? Graças a Deus, eu sou extremamente vaidoso, orgulhoso. Mas nós não vendemos nada. Então eu tenho que engolir minha vaidade. Né? Eu mesmo que tenho que me alimentar ela. Né? Aí eu me alimento pelas almas caridosas, que são meus queridos aqui da casa, que fica elogiando, falando coisas bonitas para mim. Assim, obrigado, Senhor, que estou no meio de pessoas caridosas. Né? Compreende? Isso é uma das vantagens do Espiritismo, porque nós sustentamos o templo, porque todo o patrimônio ele é perverso. Nós ficamos escravos de patrimônios. Quer fazer uma experiência? Você anda a pé. Você não preocupa com nada. Você pega um ônibus, você não preocupa. Será onde ele vai estacionar? Será que vão roubar ele? Você fica preocupado com o ônibus?
Não. Aí você já compra uma bicicleta velha sem catraca. Aí você já anda só na descida. Mas você chega lá no seu negócio, você põe ela e fala assim, meu Deus, será que alguém vai pegar ela, empurrar e montar e ir embora? Você já está aprisionado a ela. Aí você compra uma motinha mais bonitinha. Fala, poxa, agora eu tenho que pagar estacionamento, seguro, bloqueador. E mesmo com tudo isso, você fica aprisionado a ela. Aí você compra um carro zero. Aí você já chega e já começa a olhar seu carro. Será que arranhou? Aqui tem um arranhado, será quem fez? Aí você anda. E você já vai para um lugar, você vai saindo, você, opa, será que eu bloqueei? Será que eu fechei a porta? E aí começa o seu aprisionamento naquilo que é da matéria. Você está entendendo o que eu digo que é aprisionamento da vaidade? Isso é muito perigoso. Aquele que quer acessão espiritual e paz interior. Você não precisa abdicar de tudo e andar a pé e pegar ônibus, para não ter preocupação. Só compreender que tudo que é seu. E só perde quem tem. Está compreendendo? Aquilo que é seu. E se algum dia levarem, levou porque você tinha. Mas não possuía, porque não era seu. Está compreendendo? Vamos fechar os olhos? Obrigado, Senhor, por esta noite fantástica. Pelo teu amor que permeia nossa alma. Obrigado, Senhor. Que possamos compreender à luz destas verdades, amado, e nos fortalecer na caminhada do bem. Que possamos retornar ao lar, repleto, Senhor, da energia do teu amor e transformá-la em esperança e coragem. E que possamos refletir a tua imagem, Senhor, a todos aqueles que nos rodearem. E se porventura, amado Jesus, em nossa casa, em nosso lar, não tem ninguém nos esperando, nenhuma companhia carnal, sabemos, Senhor, que o anjo amigo está lá de braços abertos, nos aguardando. Sentiremos o teu amor sobre nós e feliz porque nós viemos da casa do Senhor. E assim, Senhor, estaremos felizes por estarmos momentaneamente sós, mas não solitários. Obrigado, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações. E liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto, amado Jesus. Esteja em nós hoje e sempre. Que Deus seja louvado, que assim seja. Agradeço a todos pela presença. Peço perdão se alguma palavra que eu disse ofendeu ou feriu o seu coração. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe e que a Mãe Santíssima nos guarde em teu manto sagrado de amor. Fiquem na paz.